Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre circuitos do tipo LC e RLC na ausência de um gerador de corrente ou de tensão externa. Okay? Bom, primeiramente falando sobre o circuito LC, o circuito LC seria um circuito bem idealizado, né, esquematizado aqui nessa figura, onde eu tenho um capacitor que vai estar inicialmente carregado, tá? E um indutor aqui, né? Ambos os elementos seriam elementos ideais, né? Ou seja, na ausência aí de uma resistência interna, tá? Na ausência, então, dessa resistência interna e na ausência aqui, né, de resistência desse fio também, quando esse meu capacitor ele descarregar, o que ele vai fazer? Ele vai injetar uma corrente no meu circuito, tá? Essa corrente, ela vai passar no meu indutor pela lei de Faraday, né? A gente sabe que ao passar uma corrente aqui que vai estar variando, né? Nesse indutor, eu vou gerar uma corrente contrária, né? Eu vou gerar uma força eletromotriz, né? Que tende a gerar uma corrente que é inversa, né? Vai exercer uma resistência à passagem, né? Inicial de corrente, tá? Ou seja, ele vai gerar uma corrente inversa aqui no meu circuito, tá? Que vai carregar novamente o meu capacitor, né? Só que agora do lado inverso, tá? E aí meu capacitor, então, descarrega agora do lado inverso, e aí ele vai, então, ficar gerando uma corrente sempre aqui alternada, né? Que vai ficar oscilando nesse meu circuito, tá? Note que, então, isso só vai ocorrer se a gente tiver elementos ideais e na ausência de qualquer outro tipo de perda, né? E aí, nesse caso, então, eu vou ter uma corrente que oscila aqui, né, indefinidamente nesse sistema, tá? A gente vai ver que esse sistema ele vai se comportar de uma forma muito semelhante do que a gente já estudou, né, em aulas anteriores sobre movimento harmônico simples, um oscilador harmônico simples, tipo, por exemplo, um sistema massa-mola, né, onde na ausência de atrito esse cara ele vai ficar oscilando, né, indefinidamente sem nenhum tipo de perda, tá? Ou seja, aqui a gente não vai ter nenhuma perda de energia, tá? Então a corrente vai ficar aprisionada aqui no circuito e oscilando para sempre, né? Mas como que a gente descreve isso matematicamente, tá? Para descrever isso matematicamente, a gente pode aplicar a lei de malhas de Kirchhoff, né? Onde se eu tenho um determinado nó, por exemplo aqui, tá? Essa lei vai nos falar que a soma de todas as quedas de tensão, né, dentro dessa malha tem que ser igual a zero, né? Como eu só tenho um indutor e um capacitor, então eu tenho que a queda de tensão no indutor, que é dada pela indutância vezes a variação da corrente, mais a queda de tensão no meu capacitor, que é dada pela carga dividido pela capacitância, precisa ser igual a zero, tá? Aí aqui a gente tem duas formas de trabalhar. Inicialmente vou mostrar aqui como a gente trabalha escrevendo em termos de carga, tá? Eu posso escrever isso em termos de corrente também, mas lembrando que corrente é derivada da carga no tempo, então a gente chega nesta equação diferencial ou, né, passando aqui o termo de carga para a direita, eu tenho essa seguinte equação diferencial, tá? Então essa seria, né, a equação que vai reger o meu circuito LC ideal, tá? Se a gente lembrar lá do nosso sistema, né, por exemplo, massa-mola, a gente lembrar que a nossa equação do sistema massa-mola lá, que sairia, né, da lei de Hooke, a gente tinha uma equação diferencial como essa aqui, né? dx2 dt2 era igual a menos k sobre mx, né? Onde a frequência de oscilação era a raiz de k sobre m, né? Aqui, então, a gente tem uma equação muito parecida, não? A gente só está mudando as variáveis aqui, né? Estou trocando a variável x posição por uma variação da carga, né? E agora, né, a constante que está multiplicando o x aqui passa a ser essa constante que multiplica a carga, que é 1 sobre LC. Tá? Então, se a gente lembrar como que a gente resolveu essa equação diferencial anteriormente, tá? A gente consegue achar esta seguinte solução. Tá? Essa solução não é muito difícil de a gente encontrar, né? Basta, né, eu posso propor uma solução, né, onde qual que é o meu requisito? Né? Eu preciso ter uma função tal que sua derivada segunda seja igual ao negativo dela mesma. Né? Esse sinal negativo ele é muito importante, tá? Isso mudaria totalmente a nossa solução, né? Então é importante, né, não esquecê-lo aí na equação. Tá? Mas note que então, olha só, se eu pego uma função como essa, do tipo cosseno de t, né, ou seno, tanto faz, né,
lembra que se eu mudar de cosseno para seno, que vai mudar basicamente essa constante de fase aqui, tá? Então, se eu pegar uma função do tipo cosseno, né, na hora que eu derivar ela a primeira vez, vai ficar um menos seno. Se eu derivar duas vezes, né, vai ficar menos cosseno, tá? O ômega aqui ele vai sair, né? Então, por exemplo, se eu derivar essa função carga aqui que eu estou propondo como solução, né? E substituir na minha equação diferencial, eu teria alguma coisa assim, né? Menos ômega ao quadrado vezes o Q teria que ser igual a menos 1 sobre LC vezes a própria função, tá? Então, eu posso cortar aqui as minhas funções, então, disso eu tiro, inclusive, qual que é a minha frequência, né, de oscilação desse sistema, né? Obrigatoriamente, a minha frequência de oscilação desse sistema precisa ser igual à raiz de LC, tá? Que vai ser a frequência que a gente costuma falar de frequência natural de oscilação, tá? Isso aqui vai aparecer também nos outros circuitos, né? A gente vai ver que esse sistema, na ausência de perdas, né, ele gosta, né, ele vai tender a oscilar com essa frequência aqui, tá? Então, aqui eu posso fazer uma simplificação, né? Eu posso chamar, então, que a minha carga, ela vai oscilar com uma carga máxima, né? Vai ter um valor de pico e vezes um cosseno de ômega t, onde aqui, né, eu estou escolhendo, tá? Isso a gente vai depender do nosso problema, tá? Mas eu estou escolhendo como condição inicial, né, a minha constante de fase delta igual a zero. Isso depende da condição inicial do problema, tá? Então, aqui, só para simplificar, eu estou colocando esse delta igual a zero, tá? Se eu sei a carga da definição de corrente, eu posso também achar a corrente. Então, basta eu derivar isso em relação ao tempo, tá? E aí eu vou chegar nessa expressão aqui para a minha corrente. Note que eu tenho uma mudança de fase, né? Eu passo a ter uma função seno de ômega t, ou seja, né, a carga e a corrente ela vai estar defasada, né? A diferença de fase entre a carga e a corrente vai ser de π sobre 2, né? A gente já viu isso anteriormente, tá? Mas, né, isso aqui, então, surge a partir dessa derivação aqui, tá? Então, se eu sei a carga, eu sei a corrente. Ou, se eu souber a corrente, eu também sei a carga. Tá? Então, isso vai ser o que caracteriza, né, o nosso circuito do tipo LC, tá? Eu posso, né, expressar graficamente tanto a carga quanto a corrente. Note que eles vão estar defasadas de π sobre 2 ou de 90 graus, né? Se a carga começa aqui no tempo t igual a zero, começa no zero, né? Começa no valor máximo, a corrente vai começar no zero e ela começa invertida, tá? Bom, a gente pode olhar em termos de energia, né? Se a gente lembrar lá no oscilador harmônico simples, a gente sabia, né, que a energia total ela se conservava, né? No caso, a energia mecânica, tá? Aqui a energia ela também ela vai se conservar, né? Para a gente olhar isso, a gente pode olhar, calcular, né, diretamente qual que seria a energia elétrica que está sendo armazenada lá no meu capacitor, tá? A energia elétrica ela é calculada pelo 1/2 da carga vezes voltar, a queda de tensão no capacitor. Se a gente substituir a queda de tensão pela carga sobre a capacitância, então a gente chega nessa expressão, tá? Como a carga oscila no tempo, eu vou ter, né, obviamente, uma energia elétrica aqui no capacitor que também está oscilando no tempo. Até aí, tudo bem, né? E no indutor? No indutor vai ser parecido. Então, eu posso calcular, a gente chama aqui de energia magnética, né? Então, uma energia magnética que no meu indutor vai ser 1/2 de indutância vezes a corrente ao quadrado. Eu posso substituir a corrente aqui também pelo que a gente encontrou anteriormente, né? A corrente vai oscilar no tempo, então eu substituo aqui, vai ser ômega seno de ômega t, né, elevado ao quadrado, tá? E aí eu vou chegar na minha expressão para a energia magnética. Nós que ela também oscila no tempo, tá? Mas qual que é a minha energia total? Como esses são os únicos elementos que eu tenho no meu circuito, eu não tenho nenhuma perda, minha energia total, então vai ser a soma dessas duas energias, energia elétrica mais energia magnética, né? Note que o valor aqui, né, que é a amplitude, o valor máximo dessa energia, ele é igual, tá? Então, eu posso colocar, na hora que eu fizer uma soma, eu posso colocar esses termos em evidência e eu vou ter somando aqui, né? Vai ficar 1/2 de Q ao quadrado dividido por C, entre parênteses, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Como a soma de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, eu vou chegar que a minha energia total, ela é constante, né? Apesar da energia elétrica e energia magnética oscilarem no tempo,
a minha energia total ela é sempre fixa, tá? Que aí vai cair com o quadrado da amplitude de carga, né? Ou também a gente poderia colocar aqui a corrente, tá? Então, note que a minha energia total ela vai ser sempre constante, tá? Ela não vai variar no tempo, né? Ou seja, eu tenho conservação de energia, tá? Isso só vale para o meu circuito LC, ou seja, na ausência de qualquer elemento dissipativo de energia, né? Que é o que a gente vai ver na sequência, né? O que acontece se, por exemplo, eu colocar uma resistência nesse circuito, tá? Ainda sem fonte externa, tá? Então, vamos supor aqui, né, que eu tenho um capacitor inicialmente carregado, tá? Esse capacitor ele vai injetar uma corrente no circuito, só que agora eu vou ter uma resistência. Quando eu passo essa corrente nessa resistência vai aquecer, né? Então eu vou ter aqui um efeito Joule, né? Então eu vou ter uma perda de energia aqui, tá? Vou ter um aquecimento, tá? Só que essa energia, essa corrente, ela vai continuar passando, passa no indutor, tá? E aí dependendo que a gente vai ver dessa situação, eu posso induzir, né, uma corrente contrária aqui, então ainda vou ter uma certa oscilação, só que essa oscilação, essa corrente, vai chegar uma hora que ela vai acabar, né? Porque ela vai ser toda dissipada aqui na minha resistência, tá? Então note que esse caso ele vai ser muito semelhante ao que a gente estudou, por exemplo, no oscilador harmônico amortecido, né? Onde lá no oscilador mecânico, né, o amortecimento ele era dado normalmente por uma força de atrito, né? Aqui o amortecimento ele vai ser substituído pela essa resistência, tá? Mas matematicamente a gente vai ver que esses sistemas são muito semelhantes, né? Então, de forma análoga, a gente pode também achar qual que é a equação diferencial que vai regir esse sistema. Para isso a gente aplica novamente a lei de malhas, né? Então, vou somar as quedas de tensões no indutor, no resistor, que é um resistor ômico, né? E no capacitor, tá? Na hora que eu somar isso obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Aí eu posso, de novo, trabalhar ou em função da carga, tá? Ou em função da corrente, aqui inicialmente escrevendo em função da carga, e aí eu vou ter essa minha expressão, essa equação diferencial, né? Lembrando novamente lá para o oscilador amortecido mecânico, um sistema massa-mola, né? Onde eu tinha uma equação desse tipo aqui, né? Note que aqui eu tenho a minha lei de Hooke, então qual que era a frequência que esse sistema gostava de oscilar? Ainda era raiz de K sobre M, tá? Mas, né, nesse sistema ele não oscila necessariamente com essa frequência, né? E esse meu termo que é o termo de dissipação de energia, né? No caso aqui, uma força do tipo de atrito. Aqui, a minha dissipação de energia vai ser dada por esse segundo termo aqui, né? Que é exatamente depende da resistência, né? Na ausência de resistência, se a gente cortar esse termo aqui, eu volto para o meu sistema LC, né? Então, eu vou ter uma equação diferencial igual eu tinha mostrado aqui no slide anterior, tá? Então, na ausência de resistência, se a resistência é zero, eu vou ter um cara que oscila seguindo um movimento harmônico simples, tá? A corrente ou a carga, né? Então, a solução que a gente vai ver disso, né? A gente tem que a frequência com que esse cara gostaria de oscilar, a gente vai chamar de frequência natural, né? Ele não oscila nessa frequência necessariamente, mas a frequência natural com que ele gostaria de oscilar continua sendo raiz de L sobre C, tá? Só que agora, como a gente tem um amortecimento, a gente vai ter que analisar em mais detalhes essa equação, tá? Aqui eu vou analisar isso em termos de corrente, tá? Para me analisar em termos de corrente, eu posso simplesmente derivar essa equação toda no tempo, mais uma vez. Tá? Então, se eu derivar essa equação toda no tempo, o que eu vou ter? Eu vou ter derivada segunda da corrente, mais um termo com a primeira derivada, mais um termo aqui dependente somente da corrente, tá? Então, acho que a equação diferencial continua tendo a mesma cara, né? Derivada segunda, derivada primeira e a própria função. E aqui aparece lá, né, 1 sobre LC, que era a minha frequência natural de oscilação, e um segundo termo aqui, que é meu termo de dissipação, tá? A solução dessa equação, então, a gente precisaria de lembrar os mesmos métodos que a gente usou nos osciladores mecânicos, tá? Mas aqui a gente também pode propor uma solução, por exemplo, uma função exponencial, né? E substituir aqui nessa equação e tentar achar, né, quais são o que seriam os termos, né, para a gente ter uma solução aceitável, tá? Uma solução que a gente
mais geral para esse tipo vai ser dada por essa função aqui. Tá? Note que ela vai ser uma função ainda exponencial. Tá? Eu tenho uma exponencial aqui que é sempre decrescente, tá? Onde esse beta aqui vai ser dado, a gente chama de frequência de Neper, tá? Que vai ser dado pelo R sobre 2L, ou seja, é nesse beta, ou nessa frequência de Neper aqui, que exatamente tem toda a minha informação da resistência, né, minha dissipação de energia, tá? Que vai ser uma exponencial decrescente, só que eu ainda tenho aqui uma segunda exponencial, tá? Que pode ser positiva ou negativa, só que vai cair aqui com raiz desse ômega S, né? Eu vou ter uma outra frequência angular aqui, que vai ser, em princípio, a nossa frequência com que esse sistema oscila quando ele oscilar. Tá? E aí, o que acontece? Então, vamos analisar aqui. Vamos supor que eu fizer um experimento, né, onde eu mantenha, por exemplo, tanto a capacitância quanto a indutância constantes, tá? Mas, né, a capacitância vai entrar nesse ômega zero aqui, né? Lembra que o ômega zero ele continua sendo 1 sobre LC, raiz de LC, tá? Então, esse é o meu ômega zero aqui, né? Então, capacitância entra aqui, só que entra ainda o beta. Né? Então, vamos supor que eu faça um experimento onde eu comece a variar o beta. O que vai acontecer quando o beta, né, for maior do que ômega? Tá? Se eu estiver nessa primeira situação aqui, né, ainda o beta maior do que ômega zero. Tá? Quando eu tiver assim, eu vou tudo bem, né? Então eu vou ter um número aqui positivo, raiz de um número positivo eu consigo resolver tranquilamente, tá? E aí eu vou ter essa situação. Então eu vou ter duas exponenciais, né? Uma crescente e uma decrescente, mas ainda variando no tempo, tá? Isso é o que a gente chama, né, de um caso superamortecido, tá? Então eu vou ter uma exponencial que no final ainda vai decair no tempo, tá? Agora, o que acontece quando eu estiver numa situação que a gente chama de uma situação crítica, tá? Onde o beta, né, foi exatamente igual ao ômega zero. Nessa situação, o meu ômega S aqui, essa frequência ômega S, vai ser igual a zero. Né? Nesse caso, todo esse termo é zero, então a minha exponencial de número elevado a zero dá 1, então eu simplesmente vou ter essa solução. Tá? Isso é o que a gente chama de amortecimento crítico, ou um ponto crítico. Tá? Nesse caso, eu vou ter uma exponencial também decrescente, tá? Mas eu vou ter somente essa solução aqui. Tá? Bom, e aí, por fim, eu posso ter o caso onde a minha resistência ela é baixa, né? De forma com que esse valor de beta seja menor do que ômega zero. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, eu vou ter, então, um ômega zero vai ser maior, né? Então, eu vou ter uma raiz quadrada de um número negativo. Né? Então, a gente sabe que isso não tem solução real, então eu vou ter um número complexo aqui. Tá? Então, isso aqui passa a se tornar um número complexo. Né? A gente sabe, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente sabe que se eu tenho uma exponencial, então, né, note que eu vou ter uma exponencial de um número complexo, tá? Essa exponencial de um número complexo ela vai ter uma parte real que é oscilatória. Tá? Para a gente saber disso, né, basta vocês, por exemplo, procurarem aí relação de Euler. Tá? A relação de Euler que exatamente a gente consegue escrever, né, uma exponencial complexa a partir de uma forma aqui do tipo seno e cosseno. Tá? Então, note que, olha só, eu continuo aqui com a minha exponencial decrescente, mas agora eu tenho um termo oscilatório aqui. Tá? Isso vai ser o que a gente chama de caso subamortecido. Né? Eu vou ter uma oscilação, com que frequência? Ômega S, note que ele oscila com frequência ômega S, que não é o ômega zero, tá? Então vai ser uma frequência diferente, tá? Então ele vai oscilar aqui, mas ainda é modulada aqui por uma exponencial decrescente, né? Então essa oscilação ela começa alta e tende a zero, né? Se eu fizer o limite dessa função aqui com t tendendo a infinito, a gente vai ver que a corrente vai tender a zero, tá? Então essas seriam as três soluções, né, que a gente tem, tá? Graficamente, né, para ficar mais fácil, então, no caso aqui em vermelho, né, essa curva aqui, esse meu seria o caso meu subamortecido, então note que ele vai oscilando até chegar uma hora, né, que essa oscilação ela é cessada, né, porque
ou seja, eu tenho uma perda de energia aqui, enquanto no movimento harmônico simples, né, ou no circuito LC, ele oscilava indefinidamente, aqui não, então eu vou ter um amortecimento, então por isso que a gente chama de amortecido, tá? No meu caso crítico, né, amortecimento crítico, ou simplesmente amortecido, tá? Eu não tenho mais oscilação, esse é exatamente o caso onde eu cesso a oscilação, então simplesmente esse cara ele vai tender a zero, tá? Só que essa queda é relativamente rápida, né? Agora, se o amortecimento é muito alto, né, que a gente chama de supercrítico ou super amortecido, tá? Ou seja, se a resistência ela é muito grande, o que vai acontecer com a corrente? A corrente ela vai tender a zero, só que de uma forma muito mais lenta, né? Porque se a gente fazer analogia com um oscilador harmônico, né, amortecido, se um caso com atrito, né, se eu tiver um meio mecânico oscilando com atrito muito grande, né, ele vai tender a zero, mas muito lentamente. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Tá? Então, esses seriam os nossos 3 casos. Né? A gente, é claro, pode escrever isso de novo, né, em termos, tá? De corrente ou de carga, tá? Tanto faz, né? Lembra, né, que se eu tenho a corrente e quiser encontrar a carga, bastaria eu fazer uma integral daquela função, né? Ou se eu tenho a carga, né, e encontro a corrente, eu faço uma derivada. Qual que vai ser a diferença? Vai ser uma diferença na minha constante de fase aqui, tá? Então aqui, né, eu posso reescrever a minha em função da carga, então vai ter uma expressão semelhante, onde vai aparecer uma diferença de fase, né? De quanto? De π sobre 2. Tá? Então, a carga e a corrente elas vão ficar defasadas aqui. Né? Se a gente olhar em termos de energia, tá? Note que agora a energia ela não é mais constante. Por quê? Porque eu tenho um termo aqui que depende da resistência. Tá? Se eu derivar, desculpa, se eu aplicar aqui, né? Multiplicar tudo pela corrente, tá? Note que eu vou ter essa expressão, esse primeiro termo, tá? Ele é exatamente igual à taxa de variação da energia magnética, né? Se a gente lembrar que a energia magnética é Li ao quadrado sobre 2, né? Se eu derivar, então, essa energia magnética, eu vou ter esse termo, e esse meu terceiro termo é exatamente a variação da energia elétrica, tá? E isso aqui é exatamente efeito Joule, né? A potência aqui dissipada por efeito Joule, né? RI ao quadrado, tá? Ou seja, enquanto esses dois caras, se eu tenho uma variação na corrente aqui, né? Se esse termo ele é positivo, tá? Eu vou transferir energia elétrica em energia magnética, só que eu ainda tenho efeito Joule. Então, ou seja, eu sempre vou estar perdendo energia. Né? Eu consigo transferir um pouco de energia elétrica em energia magnética, eu consigo converter um pouco, mas sempre vou ter um termo positivo aqui de dissipação de energia. Tá? Porque enquanto a corrente pode ser aqui, né, dependendo do sentido, né, ou essa variação pode ser negativa ou positiva, tá? Esse termo ele vai ser sempre positivo, tá? Ou seja, eu vou sempre ter uma perda de energia, tá? E por isso, então, eu tenho um amortecimento, né? Minha energia não vai se conservar, como a gente viu no caso anterior do tipo LC. Se a gente quiser voltar no caso LC, basta eu falar que a minha resistência é zero, aí eu volto à mesma analogia, beleza? Bom, gente, isso é um pouquinho, então, sobre o circuito LC e RLC sem um gerador de corrente externo, ok? Abraço, obrigado.